de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o mundo clássico, né? E quais as civilizações se compreendiam, né? Que abrangiam esse mundo clássico. É exatamente isso que vocês estão vendo ali, ó. Grécia e Roma. Nós vamos fazer uma pequena viagem, um pequeno tour pelo mundo greco-romano, ou como muitos historiadores costumam chamar, mundo grego-romano, ou mundo clássico. Eu gosto mais de mundo clássico, dá um ar mais, né, chique. O que vocês preferem? Me conta aí nos comentários. Mas, antes de nós irmos para o nosso quadro e para as imagens que eu irei disponibilizar para vocês durante o vídeo, a videoaula, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês compreendem como clássico? Quando eu falo, nossa, isso é um clássico. Um clássico. Esse mouse é clássico. Essa caneca é clássica. Essa música é clássica. Olha só, essa pintura é clássica. Quando eu falo de mundo clássico, eu estou realmente abrangendo objetos, cultura, política, esporte e tudo, todo um conjunto que nós chamamos de mundo clássico. Observe uma coisa, não tem nada a ver com classicismo, tá bom? Algumas pessoas falam, isso é o classicismo lá, né, do movimento renascentista. Não. Classicismo vai pegar algumas coisas do mundo clássico, sim, mas não é mundo clássico. Mundo clássico, eu estou falando de Grécia e de Roma, dois povos, duas civilizações que praticamente tomaram conta da parte ocidental ali da Europa e que com o passar dos anos vão começar a se desestabilizar tanto o Império Romano quanto a Grécia, e essas duas civilizações vão começar a pegar elementos uma da outra, e aí nós vamos ter a formação do mundo clássico. Sacou o que é o mundo clássico? Então vamos lá para o nosso quadro para a gente poder tentar entender o que é o mundo clássico, tá bom? Onde fica a Grécia? Quem pode me responder aí qual a localização geográfica da Grécia? Vou dar um tempo para você. Top, né? E aí, lá na Grécia nós vamos ter grandes construções, templos arquitetônicos. A arquitetura grega, ela é muito presente na arquitetura do mundo ocidental. Até os dias de hoje, algumas construções históricas, principalmente em centros históricos como o Rio de Janeiro, como o Museu Imperial ali em Petrópolis, né? Nós vamos ter a presença de alguns elementos gregos muito presente na arquitetura. Então, vamos partir do seguinte ponto. A Grécia, ela vai ter presente na sua formação a política. Como assim? Os filósofos iam para as grandes praças, para os grandes centros urbanos gregos, para poder discutir filosofia. E a partir da filosofia eles começam a questionar uma série de fatores, de como o povo vinha sendo tratado, de como a civilização grega vinha sendo tratada. E aí nós vamos ter o surgimento dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates. E alguns historiadores como, né, Tales de Mileto, aí nós estamos pegando um pouquinho de Roma. Mas, prestem atenção, não é uma junção? Nós vamos ter ali uma mistura dessas culturas. E aí, a Grécia e Roma vão fazer tipo uma fusão, elas vão se juntar, não as duas civilizações vão se tornar uma só, não. Roma, ela vai passar por uma fase de monarquia, império, república.
sendo que nessas 3 fases Roma cai. O Império cai, a monarquia cai, a República meio que se desfaz. E aí, as pessoas que viviam no Império Romano, né, que vai se tornar um grande império, começam a se espalhar pela Europa, levando consigo a sua cultura. Quando eu carrego a minha cultura comigo, eu carrego para onde eu for, tá? Se eu sair de Volta Redonda, vou morar numa outra cidade, eu vou carregar a cultura da minha região comigo. Por exemplo, nosso quadro ainda está enfeitadinho com elementos de festa junina, que lembra um pouco a xícara, um pouco a região nordeste. Então, isso aqui é elementos culturais. Aconteceu a mesma coisa aqui, ó, nas civilizações gregas e nas civilizações romanas, entre os gregos e os romanos. E aí, Roma e Grécia vão fazer uma fusão, né? As pessoas que conviviam ali vão se espalhar um pouco pelo mundo, vão fazer uma fusão aí pelo mundo europeu, desses elementos gregos e romanos. E aí nós temos a influência na política, nas artes, nos esportes e na mitologia. Mas aí vocês vão perguntar assim, mas na mitologia é uma coisa dos gregos. Não, os romanos também tinham mitologia. E a mitologia dos romanos é um pouco parecida com a dos gregos. E vai nessa fusão. Quer ver um exemplo? O nosso sistema solar, ele é muito influenciado, o Ocidente foi muito influenciado pela cultura clássica, né, pelo mundo clássico. O sistema solar, os planetas, eles recebem nomes, alguns planetas, de deuses romanos, Júpiter e Saturno. Vocês sabiam dessa? Então, e aí nós vamos ter a presença muito forte dessas duas culturas, desses dois povos, Grécia e Roma, dentro da questão, né, do mundo clássico, e tudo lembrando que antes de Cristo. Eu estou aqui aproximadamente entre o século V a século VIII, vai aparecer aqui para vocês. Durante quanto tempo permeou, durou, foi rodeada essa cultura clássica lá no mundo europeu e que vai influenciar o Ocidente inteiro. Nós vamos ter o direito romano, a democracia grega, os mitos, né? Mitologia é muito interessante. Isso aqui é um pouco de filosofia, nós vamos ter filósofos aparecendo aqui pra gente, como eu já citei, e aí nós vamos ter uma tarefa muito legal para casa sobre esculturas gregas, filósofos gregos e uma releitura dos filósofos gregos. Vamos ver quem está antenado ali nas aulas, ok? Agora nós vamos dar prosseguimento a algumas imagens que eu vou disponibilizar aqui para vocês com explicações sobre o mundo clássico. Agora a nossa parte visual, né, com imagens sobre o Ocidente clássico. E aí agora nós temos aqui, né, aspectos do mundo grego e romano, gregos e romanos, né? Temos ali o Coliseu, algumas colunas e estruturas, né, de formação grega. Temos um vaso grego bem diferente do que estamos acostumados a ver. E vamos dar prosseguimento à nossa explicação. O que seria o mundo clássico? Como eu já falei, é a junção da cultura, das ideias, da política, das artes da Grécia e de Roma, ou greco-romana, né? O destaque dado ao estudo das civilizações grega e romana se deve à influência que tiveram na formação de vários conceitos. Conceitos são ideias e instituições que hoje permeiam a nossa vida. Como assim permeiam a nossa vida? Que estão ao nosso redor. Nós vamos ver isso no direito, na política, nos dias atuais, que são herança dessa cultura, desse mundo clássico. No mundo ocidental, como a democracia, no caso grego, e o cristianismo, no caso romano. Tá? Então, a democracia grega,
ela vai influenciar a democracia do Ocidente inteiro, inclusive a nossa. E a religião cristã católica é uma instituição romana, tá bom? Então nós temos aí a religião com o cristianismo e a política, duas coisas importantes que permeiam o nosso mundo ocidental. Cultura clássica é a junção da cultura greco-romana. Nós temos aqui na imagem da nossa tela o Coliseu, que é essa construção aqui, e o Partenon, né? Grécia e Roma. Então, nós temos aqui um conceito de estilos arquitetônicos, de construções que vão formar essa ideia do que é cultura clássica. Lembrando que a Grécia fica lá no cantinho dela, Roma fica lá no cantinho dela, um não entra na vida do outro, a não ser a cultura, os costumes, a forma de vida dessas civilizações que vão se expandir mais para frente quando eles começam a ir para outros povos, leva a cultura deles com eles, como eu já mencionei, e influencia outros povos. É possível visualizar a cultura clássica nas seguintes áreas: artes como arquitetura, escultura e pintura. Política, nós vamos ter, tanto na Grécia quanto em Roma, três aspectos que foram decisivos para a invenção da política. Primeiro aspecto, a forma da propriedade da terra. Quando que eu digo que a terra é privada, que aquela propriedade é privada, quando eu digo que ela tem dono, quem trabalha nela, quem recebe por essa terra, entendeu? O conceito de propriedade privada começa a se formar aqui. Fenômenos de urbanização, vamos ter um êxodo rural, pessoas saindo do campo e indo para as cidades gregas, para as cidades romanas, lá para Roma, trabalhar nos grandes centros urbanos. E o modo de divisão territorial, como é que se vai dividir aí essa questão da terra também, né? Os territórios. O esporte, temos aqui a imagem de uma biga, acompanha a setinha, é esse carro aqui, com condutor e cavalos. E isso era um esporte muito praticado dentro do Coliseu, né, por vários povos que estavam em torno de Grécia e de Roma. Lembrando que nesse período das corridas de biga, o Império Romano ele era o império, então os demais povos que nós conhecemos como países, que Grécia, Egito, né, e outros povos ali da região, próximos, eles vão começar a entrar nesses Jogos Olímpicos, a participar, porque começa a envolver dinheiro, tá bom? Não só a moeda, mas moeda de ouro, joias, tudo que vocês possam imaginar que enriquecia um império naquela época que hoje nós conhecemos como países. Nós temos o arremesso de disco, que é uma herança, né? Até hoje nas Olimpíadas podemos ver essa modalidade, e a luta greco-romana. Mitologia. A mitologia grega e a mitologia romana. Qual que é a diferença de uma para outra? As duas são muito parecidas. Porém, a mitologia grega, ela vai trabalhar em torno de vários e vários deuses. E esses deuses, eles podem ser associados a algumas animações que nós conhecemos, né? Quem aí nunca viu o filme do Thor? O Thor é o quê? Né? Pega o Thor, associa ele a algum desses deuses aqui. Será que dá para a gente encontrar? Se não tiver aqui, provavelmente vai ter na mitologia romana, tá? Deuses e deuses, né? Já na mitologia romana, nós vamos ter a lenda, o mito da loba, que vai formar a história de Roma, como que Roma foi formada a partir da ideia lendária. Nós temos a loba que amamentou os irmãos gêmeos ali, que foram deixados à beira do rio, né? E aí esses irmãos, eles vão crescer e um vai dar origem à civilização romana. Essa é a origem lendária, mitológica de Roma, a lenda da loba, tá bom? O mito da loba também. Então, nós temos muito em torno disso. O latim. O latim é uma língua indo-europeia antiga. Surgiu na região do Lácio, próxima à cidade de Roma antiga, lá na antiguidade.
O latim deu origem a várias línguas, como por exemplo, francês, espanhol, italiano e português. Olha que interessante, o nosso idioma vai surgir nessa região aqui, ó. Cadê? Lácio. Esse pedacinho aqui que foi destacado aqui, ó, é a região do Lácio. Então, o português, ele tem características do latim, sim, tá bom? E aí nós vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, região do Lácio. Dessa região aqui se espalhou por toda a Itália, a Roma antiga, né? Atual Itália aqui. Toda a Roma antiga, nós vamos ter, na verdade, isso aqui é a Itália. É que nessa época era chamada de Itália do Norte, Itália Central, Itália do Sul, Itália Insular, né? E essa Itália aqui, ela vai ser influenciada pelo latim que surge aqui na região do Lácio. Observe um pouquinho mais uma vez a região do Lácio. E aí nós temos a origem das línguas neolatinas. Vamos observar essa imagem aqui. Vocês conseguem ler alguma coisa parecido com o nosso idioma? Se vocês conseguirem, coloque aí na descrição do canal, ou então manda lá na plataforma para mim das aulas, tá bom? E aí eu já descobri algumas aqui, já consegui ler, imaginar que ter uma noção do que possa ser a palavra, mas está em latim, né? Lembrando que o latim é uma língua morta, tá? O latim não é uma língua falada, ela é uma língua mais estudada. A língua mãe das línguas latinas é o latim, né? Como eu falei, o latim deu origem a várias línguas, como francês, espanhol, italiano e português. O latim é a língua oficial do Vaticano, junto com o italiano. O Vaticano é onde vive o Papa. Mas vocês devem estar se perguntando o que o Papa Bento XVI está fazendo aqui no lugar do atual Papa. Porque esse Papa aqui, antes dele sair, dele abdicar do seu direito de ser Papa, porque ele vai renunciar, tá? Isso é um fato histórico, isso nunca aconteceu na história dos Papas. É o primeiro Papa a renunciar ao direito de ser Papa, abrindo caminho para um novo Papa, né? Antes dele sair, ele vai regularizar, oficializar o latim através da Pontífice Academia de Latinidade, que é a Academia da Cúria Romana, criada pelo Papa Bento XVI em 2012. Esse Papa aqui ainda era Papa quando ele cria essa academia aqui da Cúria, né, de pessoas que estudam, né, a religião católica, apostólica romana. E aí nosso Papa da época, nesse período de 2012, que era o Bento XVI, oficializa o latim. Então, o latim ele passa a ter uma importância muito grande, continua, sempre teve, mas passa a ter com mais ênfase, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. E aí nós temos o direito romano. Nós temos aqui um mosaico de Justiniano, que foi o imperador do Império Bizantino. Opa, professora, mas peraí, Roma, Grécia, o que tem a ver com o Império Bizantino? Futuramente, nas aulas mais adiante, vocês vão ver esse império à parte, mas é importante focar o rosto dele, né, nesse mosaico, que é só uma parte do mosaico. Nesse mosaico tem mais pessoas. Ele aqui representa o direito romano, a lei, que é o Corpus Juris Civilis, que é uma compilação de direito civil, que até hoje influencia o direito, até mesmo o direito brasileiro, né? O direito, quando eu falo de direito, são os nossos direitos, a nossa lei, né? Então, aqui, que essa compilação do direito civil, vindo através do Corpus Juris Civilis, vai dizer? Ela tem 3 pilares. 1, 2, 3. O primeiro pilar: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Pilar é uma coluna que vai sustentar esse direito, né? Ninguém sofre penalidade pelo que pensa ou sofrerá. Se eu disser para vocês que o céu é amarelo e não azul, e ficar insistindo que o céu é amarelo e não azul,
Eu tenho o direito de pensar sobre isso, eu não posso sofrer nenhuma penalidade por isso. Ninguém pode ser retirado à força da sua própria casa. Ninguém pode ser expulso da sua própria casa e retirado à força. Fere o direito do cidadão. E o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Essa última aqui eu vou deixar para que vocês pesquisem. O que é isso? O que é o encargo da prova? Que fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. O que é essa última colunazinha que sustenta o corpus juris civilis quer dizer, né? Deixo aí a interrogação para vocês. E aí o corpus juris civilis tem como base, né, a ideia de Justiniano, que foi também um grande legislador. O que é legislador? Né? Responsável pela elaboração de leis, ele vai elaborar o corpus juris civilis, corpo do direito civil, isso que significa corpus juris civilis, que estava assim composto: o código, revisão de todas as leis romanas, o digesto, que é um sumário escrito por juristas, as institutas, manual para estudantes de direito, as novelas, conjuntos de leis criados por Justiniano. Não é novela que nós conhecemos, não. As novelas constituem conjuntos de leis criados por Justiniano. Com a morte de Justiniano, o Império Bizantino inicia sua decadência, ele cai. Entre os séculos 7 e 8, os árabes conquistam boa parte do Império Bizantino. Em 1453, os turcos ocupam a capital, Constantinopla. Então, esse último pedacinho que para a gente agora não importa muito não. O mundo greco-romano, ele é baseado nisso daqui, ó, tá? E na próxima aula nós teremos uma correção das atividades passadas para casa até então. Então vejo vocês lá.